Já está gravando, né? Bom, vou compartilhar aqui para vocês uma tela. A gente vai fazer da seguinte forma. Teremos aí um momento de explanação da aula, e nós teremos 3 momentos últimos práticos. Então, a gente vai ter um pouco de discussão, de teoria, basicamente o que é os conceitos, mas assim, de uma maneira bem lúdica, e depois a gente vai ter 3 atividades no final da nossa explanação, tá? Tá chegando mais gente aí. Analissa, tudo bom, Analissa? Opa, boa noite, professor, tudo bom? Seja bem-vinda. Viu? Vou anotando os nomes de vocês aqui. Não vou ter como anotar todos, mas depois a gente olha. Então, a gente vai iniciar o nosso curso. Basicamente, né, a temática a gente já sabe, é a questão da escrita textual. Então, vocês têm uma maior dificuldade, não só vocês, mas a maioria das pessoas tem uma dificuldade real. Então, nessa atividade de hoje, né, nesse mini curso da gente, como eu estava explicando agora, a gente vai ter um momento, né, de explicação, e nós teremos mais 3 momentos de maneira prática, para que a gente possa desenvolver essas atividades aí, certo? Bom, então vamos iniciar, eu vou compartilhar com vocês aqui. Sejam bem-vindas aí ao curso. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham aí, que vocês quiserem anotar também, é interessante, né? É tudo de maneira anotada, né? Fica bem melhor. Bom, não sei se vocês conseguem visualizar. Então, nós iremos falar hoje, né, nessa oficina, escrita de textos, que faz parte de uma atividade aí do 10º Seminário Integrador, construindo conhecimentos de forma integrada no espaço virtual. Então, essa escrita de texto, né, eu coloquei aqui, para uma escrita de sucesso, é algo que todos nós almejamos. Pense que é só você, né, que deseja isso. Não. Todos aqueles que participam, qualquer que seja de atividades que necessite, né, de uma escrita, seja trabalhos acadêmicos, seja talvez escrever alguma coisa num diário, uma anotação que você queira, enviar um e-mail, um recado, vocês precisam ter uma boa escrita, porque isso também vai representar vocês, né? Então, a gente eu trouxe aqui para vocês um livro, né? Depois vocês podem dar uma olhada, tem um link no YouTube, que depois eu vou passar para vocês, que é a apresentação desse livro de Howard Becker. Então, por que eu trouxe Howard Becker, né? Eu trouxe porque justamente o Howard Becker ele vai falar sobre essa questão da escrita, tá? Aqui é o meu curso que eu estou fazendo também. E a gente vai começar a discutir isso. Bom, então, nesse livro de Howard Becker, que eu trago para vocês, nessa parte de explanação desse conteúdo, ele vai falar justamente desses grandes problemas que a gente tem com relação à escrita. Então, a temática aqui, quais os problemas e soluções, né? Quais os bloqueios? Então, no livro dele, ele fala muito disso, né? Os bloqueios de estudantes, pesquisadores, escritores, que escrevem sob pressão. Eu acho que vocês escrevem sob pressão a todo momento, né? Quando o professor passa uma atividade, um trabalho, você tem que se preocupar não só com a escrita, né? Mas também a questão dos prazos. Então, muitas vezes, vocês ficam assim, estagnados, paralisados com relação a isso. Vocês começam a ter uma crise de ansiedade, né? Vocês falam, eu não vou conseguir, né? Eu não vou conseguir, e aí vocês muitas vezes não entregam nem os trabalhos, né? Vocês temem aqui, a rejeição dos seus trabalhos. Vocês se dizem autocríticos, né? E possuem vergonha ao mostrar seus escritos. Então, quando, por exemplo, talvez não de maneira remota, mas talvez mais quando eram aulas presenciais, né? Muitas vezes eu chegava
próximo a algum aluno, e aquele aluno ele escondia, colocava a mão por cima do seu escrito, temendo a rejeição, temendo que eu avaliasse, nossa, sua escrita está horrível, né? E, na verdade, quando vocês fazem, né, o uso da escrita, vocês muitas vezes temem isso, né? A vergonha de realmente mostrar o que vocês escrevem. Então, aqui, ó, sem ter ideias de como prosseguir a sua escrita. Então, aquele momento que você fica estagnado com relação ao que você vai escrever, né? Como você vai escrever? Poxa, eu estou aqui bloqueada, eu não sei o que eu vou fazer, eu tenho que cumprir vários prazos, né? Eu estou ansiosa, como é que eu vou fazer esse trabalho? Então, não pensem que é só vocês, né, da graduação, que passam por essas situações. Todos os profissionais, inclusive até aqueles mais, eu digo, mais tops, né, em termos da elaboração da escrita, passam por essas dificuldades. Vocês talvez não pararam para pensar sobre isso, mas professores, até pesquisadores, passam por tudo isso também. Tem que cumprir prazos sob pressão, né? Muitas vezes escrevem, vai escrever para quem, né? Vai escrever para o professor, vai escrever para você, que tipo de escrita vai ser? Então, você se preocupa um pouco com isso, né? E no livro, né, de Howard Becker, ele fala assim, ó, problemas que muitos acham ser a causa de alguma, né, por alguma deficiência delas, por terem essas dificuldades. Vocês muitas vezes acham que vocês têm essas dificuldades, só vocês, né? Que na verdade é algo que você não tem, que falta em você essa habilidade. E a gente vai ver que não é bem assim, tá? Vocês se consideram fraudes antes mesmo de começar a escrever. Quer dizer, vocês nem começaram a fazer os seus rabiscos, né, seus escritos, e vocês já falam, eu não vou conseguir, eu não sei fazer isso, eu não consigo. Vocês colocam muitos empecilhos para a questão da escrita. Problemas pessoais são problemas da organização social. A organização social cria essa dificuldade. Então, assim, talvez, né, a questão do gosto da escrita tenha que partir, né, de vocês mesmos, de vocês resolverem esses pequenos problemas, né? Porque não pense que sou eu que vou resolver ou qualquer outra pessoa, né? Inclusive até os mais bambambãs que vão resolver o seu problema da questão da escrita, não. Vocês têm que perceber, né, qual realmente é o problema da sua escrita. Por que você não começa a escrever? Né? Quais são esses bloqueios? Então, esses bloqueios, eles devem ser retirados, e retirados aos poucos. Né? Então, eu coloco aqui, ó, comece a escrever já. Então, a partir do momento que você, né, determina que você já pode começar a escrever, né, mesmo com dificuldades, mesmo não tendo todas as habilidades, né, você parte daquele início, daquele princípio, vocês vão perceber que esse início ele vai dar sequência à elaboração de um texto muito melhor, né, dos ajustes, das correções. Eu lembro muitas vezes assim, eu que sou professora também de português, muitas vezes eu passo alguma coisa para os alunos, e muitas vezes tem alguma letra, por exemplo, alguma grafia que talvez não esteja correta, né? Alguma letra. E aí o aluno, professor, isso aqui está com, sei lá, faltando, está em excesso, né? Então, assim, nós mesmos, para que a gente possa reavaliar nosso próprio texto, muitas vezes é complicado. É interessante vocês terem sempre, né, uma outra pessoa para revisar os seus textos, os seus escritos. Uma pessoa que não vai criticar você, que vai entender, né, que você vai se sentir mais livre. Então, assim, eu sou muito desse tipo, né? Eu sou do tipo da professora que vocês escrevem e eu sinalizo, olha, vamos melhorar isso aqui, vocês podem melhorar essa questão, vamos corrigir essa palavra.
Então, assim, de uma maneira que vocês se sintam à vontade com relação à escrita, entendeu? Por quê? Porque os bloqueios, todos nós temos de alguma forma. Mas a partir do momento que você decide iniciar seus escritos, já é o primeiro passo. Bom, vocês estão conseguindo escutar? Está tudo certo aí? Ok. Pronto. Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui, ó, escreva livre de bloqueios. Então, para vocês iniciarem uma escrita, gente, de verdade, vocês precisam iniciar de alguma forma, né? E vocês precisam tirar todo e qualquer bloqueio que alguém ou que vocês criaram de alguma forma, né? Então, vocês vão pegar, por exemplo, eu sempre digo para os meus alunos, pegue um caderno, comece a anotar alguns tópicos, algumas frases, o entendimento que vocês têm de acordo com o que vocês estão lendo. Então, faça essas anotações, porque isso vai começar a desenvolver, né, em vocês uma habilidade mesmo, e esses bloqueios vão sendo sanados. Aí, no próprio livro de Howard, ele diz assim, um estudante isolado, escrevendo frase após frase, apaga logo em seguida, pois pensa em alguém lendo seus escritos e apaga imediatamente. Quem nunca fez isso, né? Inclusive, eu já fiz isso também quando eu sou aluna, né? Você escreve muitas vezes para o professor e você fala, nossa, aquele professor ou aquela professora não vai gostar disso, isso aqui não está legal, e você apaga de repente tudo. E aí você fica naquele vai e vem, escreve um pouco, aí já deleta praticamente tudo de novo, né? É um exemplo de um bloqueio, entendeu? Aqui também que ele diz, não veem seus próprios professores com os seus trabalhos, fazem reescritas de seus textos e nunca escrevem de uma primeira vez. Se vocês perceberem, eu, por exemplo, eu estou no mestrado, então eu sempre escrevo. Eu escrevo várias coisas, gente, em várias folhas, né? Eu tenho um caderno de anotações, vários cadernos de anotações, eu separo, eu faço uma organização, né, por disciplina. Então, eu vou anotando, por exemplo, a aula de um professor, eu chego e anoto as ideias principais, as ideias centrais que eu percebi ali, até na própria fala do professor. Então, a partir do momento que finaliza a aula, eu já tenho, basicamente, todo o resumo do que foi trabalhado na aula. Eu tive uma aluna, foi no ano passado, em metodologia. Essa aluna, ela simplesmente ela não piscava os olhos e anotava tudo que eu passava em aula, pois ela fechou a média com 10 mesmo, porque ela fazia como fosse um fichamento da minha fala. Ela colocava os pontos mais importantes, ela destacava aquilo ali de acordo com a interpretação dela, né? Então, perceba que professores também reescrevem, né? Não escrevem seus textos de uma única vez. Até escritores, muitas vezes escritores escrevem aí, muitas vezes, né? 10, 15 vezes, muitas vezes até mesmo um capítulo. Então, vocês têm que entender que todo e qualquer, né, estudante, né, ou profissional que tenha essa tarefa da escrita, ele vai ter que ler, reler, né, reescrever, e isso faz parte do processo, porque vocês vão tendo outros conhecimentos aí. Aqui ele diz também, ó, colegas e professores possuem também, muitas vezes, as mesmas dificuldades e escrevem várias vezes uma mesma frase ou trabalho. Certo? Tem alguém com o áudio aí aberto? Então, por exemplo, quando vocês vão escrever o título de um projeto, ou vocês vão escrever o título de uma história, ou vocês vão colocar o título num trabalho que vocês vão apresentar, vocês vão fazer a síntese, basicamente, das ideias ali naquele título. Eu mesmo,
reescrevo muitas vezes os meus títulos, muitas e muitas vezes, para chegar no momento que eu falo assim, não, esse título aqui está bem fechadinho, bem resumido. Da mesma forma, a gente tem as anotações da gente. Vocês começam com as anotações, colocam tópicos, colocam frases, colocam as ideias centrais que vocês perceberam, no caso, de qualquer que seja o assunto, e a partir dali vocês vão ajustando, vão iniciando, certo? Aqui também, ó, suas frases podem ser corrigidas e refeitas. Então, não é porque você escreveu uma única vez que aquela frase ali tem que estar perfeita e intacta. Não. Vocês podem corrigir, inclusive vocês podem requisitar a ajuda de outras pessoas, professores, inclusive também colegas, para poder dar uma olhada no seu texto, na sua frase, né? Para que você possa melhorar, refazer. Tem coisas que muitas vezes a gente não percebe. E isso é importante, a reescrita textual. Bom, aí aqui, ele também no livro traz quais são as soluções. Bom, para fazer uma boa escrita, a pessoa deve, vamos lá, vamos recordar algumas coisas. Começar a praticar e adequar sua escrita conforme as suas necessidades. Então, vocês vão perceber que vocês, no meio acadêmico, vocês tendem a realizar vários tipos de trabalhos, seja uma resenha, seja um resumo, seja um fichamento, né? Seja qualquer um relatório, qualquer que seja o banner, né? Um artigo, um projeto, qualquer que seja a atividade de escrita que vocês forem fazer, vocês vão perceber que vocês vão ter que adequar a questão da escrita, certo? Então, cada modelo textual, ele tem uma formatação própria, e muitas vezes uma linguagem, né? Também diferenciada. É claro que em trabalhos acadêmicos vocês tendem a utilizar uma linguagem mais formal, né? Um português mais formal, certo? A linguagem da norma culta mesmo. Mas vocês vão perceber que existem até atividades que vocês vão poder colocar da maneira que vocês entendem. Mas, é claro, não fugindo muito da questão da norma culta. Hoje mesmo, teve um grupo, né? Um grupo de WhatsApp, que eu trabalho aqui, né? Com várias turmas, e teve uma turma específica que eu estava conversando à tarde, e alguns alunos, de maneira pontual, escreveram algumas abreviações de palavras. O que vocês acham disso, né? Porque, assim, nós sabemos que, muitas vezes, uma linguagem formal na maioria das vezes, utilizada nesses meios aí digitais, né, de comunicação, como o WhatsApp, né? Mas, por se tratar de um local, né, que é de uma disciplina, então vocês têm que se adequar com relação à escrita. Evitem, né, essa utilização, até mesmo quando vocês vão escrever e-mails, evitem esses tipos de escrita assim, né, abreviadas, porque vamos supor que você tenha uma seleção, você tem aí uma prova para você fazer. Se você tem o hábito de escrever dessa forma, né, abreviado, dessa forma assim, VC, né, TB, teve outros também que hoje eu me deparei, eu falei, olha, esse povo inventa coisa, né? Então, é interessante vocês evitarem esses tipos de escrita, né? Tentar escrever, ou se você errou, corrija. Vá no dicionário digital ou em papel mesmo, né? Esse impresso, e busque, né, essa definição correta, tá? Bom, encontrar a situação, problema a mudar. É claro, todos vocês não são perfeitos com relação à escrita, e vocês devem identificar qual é o obstáculo que vocês têm. Por exemplo, tem alguns alunos que têm obstáculos com relação à estrutura dos trabalhos, mas a partir do momento que descobre que a estrutura é aquela, já tem um facilitador, certo? Outros alunos têm dificuldades, por exemplo, de falar um português, né? No caso, escrever um português correto.
Já tem que buscar essa questão. Outros, por exemplo, querem utilizar até uma linguagem muito rebuscada, né? O pessoal do direito mesmo. Eu tenho alguns alunos que querem escrever, querem colocar cada palavra, e não seria adequado para aquela situação. Então, vocês têm que analisar muito isso, tá? Bom, analisar os pontos que está travando. Mudar as partes e ver o que acontece. Então, escrever, revisar e repetir. Então, se você escreveu alguma coisa e você acha, né, que aquilo ali precisa de ser reescrito, né? Reescreva e veja, dê uma olhada, leia e veja, essa frase ficou boa assim? Será que ficou clara? Você revisa, você lê, você repete. Né? Então, a ação da escrita é justamente essa. É você reescrever os seus textos, as frases, revisar, reler, interpretar. Por quê? Porque a escrita é a última instância que nós temos. Porque a gente tem a questão do pensamento, a gente tem a questão da pesquisa, a gente tem a questão da leitura e, no final de tudo, a questão da escrita, tá? Outra coisa, evitar o uso de expressões muito longas, gente. Claro, se você, né, você escreve uma frase muito longa, eu já percebi que tem gente que escreve aí 5 linhas sem dar aquela pausa da vírgula, né? E você escreve direto, então o que vai acontecer? Você vai se perder. Então, se você escreve frases mais curtas, você consegue dar conta do entendimento daquela frase. E a pessoa também que lê vai conseguir identificar. Verificar se o texto ficou melhor e reescrever quando achar necessário, mas sem fugir da ideia central, claro. Então, vocês têm que entender que a escrita de vocês tem que ter a base com relação ao tópico central. Tem algumas pessoas, até mesmo quando vão fazer as redações, né, de vestibular, né, muitas vezes assim, do Enem, perdem um pouco o foco, a ideia central. Então, vocês têm que sempre ter em mente a ideia central do texto. O que você quer? O que você quer falar mesmo, né? Qual o tópico que você está falando? Bom, o Howard S. Beck, ele diz, né, no caso, que a leitura desse livro dele não resolverá todos os seus problemas de redação. Dificilmente resolverá algum deles. É muito interessante isso, né? Nenhum livro, nenhum autor, nenhum especialista, ninguém pode resolver os seus problemas. E aí, gente, vocês imaginavam isso? Os problemas são seus. Você é que tem que se livrar deles. Eu acho o maior barato essa parte aqui que Howard fala, né? Mas, das coisas que eu disse, você pode extrair algumas ideias de como resolvê-los, ou pelo menos começar a trabalhar neles. Então, são algumas dicas que ele dá nesse livro, mas ele deixa bem claro, né, que ninguém vai poder resolver os seus problemas, a menos que você queira, que você tenha essa força de vontade, essa vontade de começar a escrever, tá? Bom, aí aqui no livro, né, no livro dele, é só para ilustrar, são 10 capítulos, ele fala de cada parte aqui, ó, introdução à redação para estudantes de pós-graduação, não só pós-graduação, viu, gente, mas os alunos de graduação, principalmente, né, ele mostra algumas experiências também que, com os próprios alunos dele, com relação à escrita, né, que algumas coisas, né, algumas dicas que os alunos foram, né, absorvendo, né, da percepção dele, do que ele ia apresentando, foi melhorando a questão da escrita de cada um. Aí ele fala aqui sobre a persona e a autoridade, a única maneira certa. E tem gente que acha que só tem uma única forma de escrever, né? Uma mesma coisa. Editando de ouvido. Então, por exemplo, na hora da aula, tem pessoas que já absorvem, né, o que está escutando e já vai anotando isso aí no seu caderno. Aprendendo a escrever como profissional, os riscos, soltando o texto, apavorado com a bibliografia, né? A bibliografia são as diversas leituras que vocês devem fazer com relação aí à temática que você está pesquisando.
Então, muitas vezes, se você não delimitar o seu tópico direito, você tem muita coisa para ler aí, né? E, consequentemente, para escrever, você vai ficar um pouco perdido. Usando o computador para escrever, inclusive, até falando aqui sobre usar o computador para escrever, por exemplo, existem vários editores de texto que vocês utilizam. Hoje mesmo, eu vou utilizar o Windows, né? Aqui, normalmente eu uso o BR Office, né? Mas o Word que vocês utilizam do Windows, eu vou utilizar hoje aqui. Eu não tenho o hábito de utilizar esse recurso. Eu utilizo o BR Office, que é a versão de texto de maneira gratuita. Então, eu já conheço todos os atalhos. Mas é interessante, assim, que vocês, né, até mesmo no computador, existem formas e formas, né, de utilização, até mesmo para você escrever. Então, por exemplo, a minha mãe, ela conhece muito, ela sabe muito trabalhar com Word. Esse Word é a versão mais nova, né? E eu já me perco um pouco na questão da onde, né, que eu vou, por exemplo, destacar algumas palavras. Então, vocês têm que se adequar de acordo com a realidade de vocês também, tá? Uma palavra final, é o último tópico dele. E aí ele diz aqui, ó, quais os principais objetivos, né, desse livro dele, né? Então, ele tem o intuito de direcionar lições, mostrar origens dos problemas, quer dizer, cada um tem seu problema de escrita e de formas a evitá-los. Para aqueles que possuem dificuldades na escrita de textos acadêmicos, desde o período inicial da graduação, aí, ó, ele fala muito da questão da graduação, até o pessoal, né, os alunos de pós-graduação aí, pesquisadores e escritores. Então, não pense que é só você da graduação que tem dificuldade. É claro que eles não vão dizer, né? Ou muitas vezes, eu estou dizendo aqui para vocês, porque é um curso separado, um curso à parte, a gente está tendo um tempo aí extra para poder mostrar para vocês, desvendar, na verdade, os mistérios da escrita, tá? Mas, normalmente, fora, a gente não tem esse tempo de falar para vocês, né, que todo e qualquer escrito seu, né, ele pode dar uma bela escrita posterior, se você se dedicar, se você observar os ajustes, se você tiver, talvez, mais conhecimento, mais leitura colaborativa, até para a questão do seu escrito. Bom, aqueles que buscam dentro da academia melhorar a sua escrita em seus projetos e publicações em seu processo de criação e produções originais crescentes. Então, imagine, as pessoas que escrevem livros, gente, que escrevem manuais, qualquer que seja o material, até vocês que fazem aí, elaboram os trabalhos de vocês, um banner, um projeto, o que vocês fazem? Vocês precisam ter uma escrita inicial, para depois vocês irem aperfeiçoando. Aí tem um olhar de um colega, de outro, e vai ajustando até o momento final. E mesmo assim, depois que vocês finalizam, ainda, né, vocês podem ter aí outras alterações, tá? Bom, ele publicou esse livro a fim de ajudar pessoas, pois o problema é uma questão social, vindo de várias áreas. Então, não pense que é só a área da arquitetura que tem esse problema. Vocês, alunos aí da arquitetura, né? Ou se tiverem outros alunos aí, né? Sejam bem-vindos também. Mas esse problema é geral, né? E também não é um problema só seu, viu, gente? Não é um problema individual, né? Como muitos imaginam, ser onde ele aponta as raízes dos problemas de redação enfrentados por muitos escritores. Então, a questão de frisar aqui que vários escritores também têm esses problemas de escrita, né? Imagine aí escrever uma dissertação, escrever aí uma tese, né? Muitas páginas, gente, 100 e tantas páginas para você escrever. Em algum momento você vai pecar, né? Então, você precisa realmente desse olhar aí crítico e ir fazendo aos poucos. Bom, aqui eu estou desmistificando a escrita para vocês, tá? Então, seja ela que você faça aí no seu caderno, ou que seja aí no computador, a gente tem aqui, né? O que Howard diz. Uma das armadilhas do escritor iniciante é pensar que deve-se ter todo o projeto pronto para assim começar.
Eu percebo alguns, o desespero, muitas vezes, na hora de me apresentar, talvez, algum trabalho, né? Eu consigo entender, eu até vejo o sofrimento, muitas vezes, né, de alguns alunos, por terem esses bloqueios, né, e não perceberem que eles têm que iniciar de alguma forma, né, tem que ter o ponto inicial. Vocês têm que começar de algum lugar. Então, é claro, se você tem uma ideia prévia do assunto, você pode começar a escrever o que você pensa sobre aquele assunto. E depois você pode fazer outras leituras diversas e vocês vão agregando esse conhecimento, trazendo ideias de autores para esse texto, melhorando, incrementando. Ao contrário, o Howard recomenda que o escritor deve usar suas anotações para trabalhar gradualmente no assunto. Então, foi o que eu acabei de dizer. Utilize esse recurso tão grandioso, porque vocês acham que vocês não sabem de nada. Vocês sabem muita coisa, vocês têm percepções diversas, experiências diversas em vários assuntos. Então, nas atividades práticas, a gente vai ver justamente isso, tá? Vocês imaginam que vocês não têm esse conhecimento, e vocês têm. E na medida que vocês anotarem, vocês podem ir anotando e depois vocês vão acrescentando outros elementos. Não querer tudo pronto e de uma vez, para não criar bloqueios já desde o início de sua escrita, pois muitos acabam por sempre deixar para depois. Muitas vezes o bloqueio é tão grande, fala assim, nossa, eu tenho tanta coisa para escrever, ou tanta coisa para ler, aí você para assim, e aí o tempo vai passando. Eu acho engraçado que não acontece só com vocês, gente. Acontece comigo, qualquer um, até os grandes escritores aí, certo? Então, não é algo que é só de vocês. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que enfrentar. Vocês têm que começar de algum ponto, começar a topicalizar. Eu gosto muito de trabalhar com tópicos, porque o tópico ele já me ajuda muito também, ou pequenas frases. Tópico, um tracinho e pequenas frases, né? Porque aí já traz um lembrete para a gente. Bom, o Howard S. Becker, ele diz, a forma final de qualquer obra resulta de todas as escolhas feitas por todas as pessoas envolvidas em uma produção. Hoje mesmo, eu até lembro, né? A gente está organizando a questão da prova integrativa do curso aí de arquitetura. E, por exemplo, eu escrevo algumas coisas, e aí quando eu passo para a coordenação ela também faz os ajustes dela, da forma que ela visualiza, a gente vai entrando em consenso com relação às ideias, entendeu? Então, assim, no fim de tudo, né, quando a atividade está finalizada, eu olho e vejo as características, por exemplo, que eu coloquei, né, que tem um pouco a minha essência, o que eu pensei, como eu senti, né, aquela atividade, e tem as percepções dela. Então, eu vejo, poxa, isso aqui realmente ficou muito melhor da forma que ela visualizou. Ou eu falo, não, nessa parte aqui eu fiquei melhor, né? Eu consegui escrever melhor, eu consegui utilizar as terminologias de maneira mais adequada, né? Então, vocês têm que perceber que até mesmo os colegas e outros, né, que vocês tendem como críticos, né, eles trazem benefícios para a gente, eles colaboram. Então, por exemplo, quando um aluno, né, ele vai apresentar um trabalho, os colegas podem estar analisando também, né? Não é só o professor que tem que analisar. Vocês mesmos podem analisar os trabalhos do colega e perceber, poxa, aquele trabalho ele ficou bem mais arranjado, ficou bem mais elaborado. Aí você vai observando os elementos e anotando e trazendo essas coisas boas para vocês, essas ideias interessantes. Bom, voltando aqui, quando escrevemos, fazemos escolhas constantes, como, por exemplo, qual ideia tomaremos e quando? Que palavras usaremos para expressá-la? E em que ordem, né? Quais exemplos daremos para deixar o significado mais claro? Nós já falamos até em cursos anteriores de português, por exemplo, instrumental, que muitas vezes você tem aí uma palavra com múltiplos significados.
Então, se vocês têm a escrita de um texto, vocês vão poder escolher muitas vezes, né, a substituição daquela mesma palavra por outra, né, bem o significado praticamente igual. Então, vocês têm que começar a dosar, a organizar, né, e ter essas percepções também textuais. Outro ponto que ele diz é o desenvolver da escrita livre, que eu também concordo, né, com o Becker. Eu acho que seria interessante vocês começarem a fazer dessa forma. Ele aconselha, né, que é muito útil, pois colocar o que temos em mente é também uma tentativa de escrever sobre as coisas que estão nos incomodando ou atrapalhando em nossa escrita. Sem pensar, desbloqueamos. Então, quando você vê, você desabafa, né? Você fala, porque quando você tem um problema, você começa a desabafar, né? Você tem aquilo ali, está te angustiando, então você começa a expor, né, aquelas ideias que você tem, e aí você vai percebendo quais são esses bloqueios e vai sanando isso de maneira bem natural. É como se fosse um ponto de partida para entender o nosso próprio processo de redação. Então, é todo um processo, né, gente? Vocês estão percebendo isso, né? É algo que vocês não fazem de uma hora para outra, né? Então, a escrita livre, ela deve ser o início. Então, vamos escrever? Bom, olha só algumas perguntas que o Howard ele diz no livro que realmente ajudam vocês, tá? Bom, perguntas importantes aos escritores. Então, você aí que escreve uma linha, você é escritor, tá? Você pode não ter todas as qualificações para aquele escritor, né, profissional, mas você é um escritor. Então, como vocês escrevem? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é a escrita de vocês? É uma escrita infantil? É uma escrita mais técnica? É uma escrita que tem erros de português? É uma escrita que não tem estrutura, né? Vocês têm que começar a pensar nisso, né? Como é que vocês realmente escrevem? O que vocês temem ao utilizar todos esses rituais e fórmulas mágicas, né? Será que vocês têm medo de não conseguir organizar seus pensamentos? Será que vocês têm esse problema? Né? É tanta coisa que eu tenho para escrever, professora, que eu não consigo. Eu acho que eu estou mais nessa, viu, gente? Eu tenho tanta coisa para escrever que eu acho que eu vou ter que reorganizar, né? E vou ficar louca aqui, ó. Tem alguns que falam que estão ficando doidos de tanta coisa que tem para poder anotar, né? E refletir. Mas vocês têm que entender que vocês têm que facilitar a vida de vocês. Então, vocês têm que expor, né, nesse caderno, nessa anotação, ou que seja, até no próprio computador, o que está vindo, né? Quais são as ideias que estão vindo? Então, vocês vão colocando aí. Comecem a pontuar, depois vocês vão organizando. E aqui diz assim também, o que eles... Aqui até, ó, tá vendo? Ó? Tá escrito aqui também. Ó, vocês nem perceberam, mas eu percebi. Você veja que a gente olha a nossa escrita e, mesmo assim, muitas vezes passa despercebido, né? Então, o que eles escrevem estaria errado e que as pessoas ririam deles, né? Tem alguns que dizem isso. Eu não sei se vocês já tiveram isso, né? Vocês talvez pensem nisso. Eu não vou mostrar minha escrita só na hora da entrega final mesmo, porque ou o professor, ou algum colega vai rir, né, da minha cara. E, na verdade, é justamente, né, você mostrar para o seu colega, é claro que você vai ser seletivo, né, para que esse colega ele possa te ajudar e vice-versa. Bom, então, alguns facilitadores aqui para a escrita de vocês. Lembre-se que escrever é uma forma de pensar. Tenha claro o que você pensa. Tente formular sua ideia com clareza. Tem pessoas que pensam muito, tem as ideias assim na cabeça, começa a falar, mas na hora da escrita tem aquele bloqueio. Então, o que deve fazer? Grave. Pegue um gravador e grave a sua fala, porque a partir dali você pode transcrever as suas ideias. É uma forma também que você tem. Mude frases da voz passiva para ativa.
Divida frases longas, quer dizer, utilize frases curtas, né? Mantenha a concordância dos pronomes e antecedentes. Então, a concordância é importante também. E as pessoas, né, que estão relacionadas. Use livros, materiais que possam te ajudar. É claro que vocês vão ter que pesquisar ou ler, né, mais sobre aquele assunto. Revise e elabore seus textos. Corte excessos de palavras sem perder a nuance do autor. Então, eu sempre digo assim, faça pergunta para o texto. O que é que aquele trabalho, aquele livro, né, aquele artigo, aquele manual, ele quer passar para você? O que é que aquele autor ele quis passar para vocês? Né? Da mesma forma que eu falo aqui, né? O que é que o Howard, né, S. Beck, ele quis passar? Ele quis passar que vocês devem realmente iniciar a escrita de uma maneira sem ter aqueles bloqueios, né, que normalmente vocês acham que tem, fazendo uso da escrita livre. Olha aqui outra palavra. Estudantes normalmente não veem os rascunhos de livros ou obras já publicadas pelos seus professores, como um trabalho em construção. Então, veja, eu revisei isso aqui já várias vezes, gente, e a gente muitas vezes passa despercebido. Né? Você viu aqui que foi erro na hora que foi digitar, né? Não é um erro de concordância em termos, né? Então, vocês têm que observar que até os mais habilidosos, né, escritores, eles têm, muitas vezes, que ter essas revisões. Quando há uma publicação, por exemplo, de um livro, existem vários profissionais para revisar aquele livro que foi feito por um escritor muito bom, né? E mesmo assim, muitas vezes, aparece aí numa edição um erro ou outro. Entendeu? Então, isso é normal. Problemas de dicção e estilo são necessariamente questões de conteúdo. Também é questão de você, muitas vezes, expor, né? Por exemplo, se você tem dificuldade de expor o seu conhecimento, o que você sabe, é por quê? Porque você não tem, talvez, uma base. Então, como é que você vai, por exemplo, falar se você não tem uma base? Da mesma forma, como é que você vai escrever se você não tem uma base? Então, você tem que ler mais, pesquisar mais, né? O Howard, ele diz também que é necessário planejar e organizar as ideias, a reescrita, revisar as etapas de produção e posterior à publicação, sem o julgamento ferrenho que muitos, antes mesmo da finalização de seus escritos, nem tentam, achando que o texto deveria já nascer pronto. Então, gente, não tem texto pronto. Não existe esse texto pronto. Não imaginem que aquela pessoa escreve muitíssimo bem, ela já nasceu assim. Não, ela vai se aperfeiçoando. Normalmente, são pessoas que fazem os seus rascunhos em casa, no seu próprio caderno, né? Então, aqui para a gente, né? A gente já está finalizando. No livro, ele retrata, né, que muitas questões psicológicas, que é a questão de bloqueios também, sociais e um pânico que muitas pessoas sentem na hora da escrita. Dá exemplo no decorrer de suas experiências acadêmicas, foi o que eu falei com vocês. Ele diz que o nosso próprio isolamento, a insegurança, o julgamento dos nossos escritos, independente do que escrevemos, causam grandes pesadelos, né? Obstáculos para se iniciar e finalizar um texto. Afinal de contas, existem truques da escrita e só cada um aprende com seus próprios processos para atingir os seus objetivos, sem que haja uma única e perfeita forma de escrever, sem falhas, ou que não passe por critérios. Então, se a gente observar, é justamente isso. Eu posso dar dicas para vocês, né, de como escrever bem, mas apenas você, com seus próprios problemas, tentando resolver, tentando sanar essas questões, vocês vão conseguir chegar a uma escrita melhor a cada vez, né? E o Howard, ele vai finalizando dizendo: os escritores acadêmicos têm de organizar seu material e expor um argumento com clareza suficiente
para que os seus leitores possam acompanhar o raciocínio e aceitar as conclusões. Eu me lembrei aqui, teve uma apresentação de um grupo, né, de trabalho, não foi nem da minha disciplina, foi de uma turma que eu gosto muito ainda, essa turma, e eu cheguei na sala dessa turma e eu falei, o que vocês estão fazendo? Nós temos a apresentação de um seminário aqui do professor X. Eu falei, deixa eu ver seu trabalho. Na hora que eu olhei o trabalho dos alunos, tinha muita coisa escrita, né, nos slides. Eu falei, meu Deus, vocês acham que vocês vão conseguir apresentar tudo isso assim de uma maneira simplificada? Então, foi justamente o que o professor falou, né? Você tem que tentar simplificar a sua escrita, mas ela vai depender do formato que você esteja trabalhando. Por exemplo, se você tem um projeto, você tem aí, em média, né, 12 laudas para você escrever. Se você tem um banner, você tem aí uma estrutura mais resumida. Se você tem uma dissertação, você tem um texto muito maior. Então, cada texto, né, cada estilo textual, ele tem suas características próprias. Se você vai escrever mais ou se você vai escrever menos. Mas todas elas, vocês têm que ter o quê? Clareza, certo? Clareza. Então, assim, aquele tipo de trabalho que eles estavam apresentando não ia ficar claro, porque eles iam ler, e aí os colegas não iam entender nada, né? Bom, o Harvey diz aqui, dificultam a tarefa mais do que necessário quando pensam que existe uma única maneira certa de fazer. Quando pensam que cada artigo que escrevem tem uma estrutura pré-determinada que precisam encontrar. É interessante que eu também, na academia, eu achava que existia uma forma correta de escrever, né, da escrita. Aí eu fui descobrir isso há pouco tempo. Veja que vocês, muitas vezes, têm uma oportunidade, né, maior de ter esse acesso antes mesmo de outras tantas pessoas, né? E aqui eu agradeço, né? Essa aqui foi uma apresentação que eu fiz aqui de modelo. Aqui são as referências do próprio livro dele, certo? Então, a gente vai fazer agora a parte prática. Vou parar aqui de apresentar. Deixa eu ver quem já chegou aí. Para a gente começar, certo? Bom, sejam bem-vindos aí, quem chegou. Certo? Não sei se vocês conseguiram entender. Aqueles que não conseguiram assistir a parte inicial, podem depois revisar, certo? É bem interessante que eu trouxe esse livro, que esse livro foi bem marcante para mim, porque a partir dele eu comecei a escrever muito mais, sem ter a necessidade, né, de ficar me punindo. Então, da mesma forma, eu, professora, passando para vocês aí esse conhecimento, né, vocês devem iniciar as escritas de vocês justamente de algum momento, né? Então, vocês têm aí as reflexões que vocês têm com relação à temática, alguma anotação que você fez, alguma pesquisa que você fez, né? Se você achou alguma coisa também de algum autor, você coloque. Então, tudo pode estar, talvez, né, não organizado da maneira que você espera, mas você vai ajustando, né? Porque a escrita é justamente isso, gente. É a leitura, a releitura, a reescrita de termos. Eu sempre peço ajuda para outras pessoas, né? Eu peço ajuda muitas. Minha mãe é ótima redatora, ótima, exímia datilógrafa, né? E ela é super redatora, então ela pode revisar os textos para mim. Eu tenho alguns colegas também que podem revisar para mim. Eu tenho outras pessoas que são alunos que também podem revisar, né? Porque vocês têm olhares diferentes, né? E é interessante isso, as vivências de vocês, tá? Então, agora a gente vai partir para a parte prática. Vamos fazer em 3 etapas aqui, certo? São 3 atividades práticas para a gente poder treinar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se aqui
E aqui no meu não está aparecendo. Só um momento. Deixa eu ver aqui. Não sei se vocês vão conseguir acessar, tá? Deixa eu ver se as anotações estão aqui. Porque quando eu fiz o teste, estava aparecendo, mas agora não está aparecendo. Bom, então vou fazer o seguinte. Vou abrir só o arquivo aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar. Vocês conseguem visualizar? Sim. Pronto, certo. A gente vai começar, então, nesse quadro aí interativo. Vocês também vão poder utilizar desse quadro, tá? Deixa eu ver se está habilitado aqui. Eu habilitei tudo antes. Deixa eu ver se está aqui. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um tópico, tá? Vou editar aqui. Bom, aqui eu coloquei um tópico fictício, tá? Um tópico arquitetura, já que faz parte do curso de vocês. Aqui a gente pode tanto deixar bem pequenininho quanto maior. Não sei se vocês já chegaram a utilizar esse recurso aqui do quadro, tá? Quadro branco. Então, o que é que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir que vocês, cada um de vocês, escreva, né, nesse bloco aqui, tá? Vocês podem colocar blocos aí espalhados pelo quadro. E coloquem para mim o que vocês entendem pela palavra arquitetura. Vocês não vão pesquisar nada, vocês não vão buscar nada em nenhum lugar, vocês apenas vão colocar o que vocês pensam sobre essa temática. Vocês podem ficar à vontade aí, clica aqui nesse espaço e coloquem os blocos de anotações ao lado e escrevam dentro desse quadrado, né, dessa caixinha, o que vocês imaginam, né? Como vocês veem a questão da palavra arquitetura? Vocês conseguem aí editar? Vocês conseguem editar? Sim. Sim. Pronto, então vamos começar. Podem começar aí. O quadro de vocês. Eu vou diminuir o meu aqui. Pode escrever aqui num desse, ó, pode ser fora. Clica aqui um bloquinho aqui. Coloca outro bloco aqui, ó. Deixa eu puxar o seu. Como é que eu faço para botar bloco? É só clicar nesse amarelo? É, só clicar. Exato, aí você puxa, exato. Mas assim, a tela fica para todo mundo, como é? Você todo mundo. Todo... Exatamente, de todo mundo. Eu comecei a escrever aqui, só para cá. Anda não. Bora. Eu comecei a escrever, já sumiu. Então, clica aqui no bloco. Pode... Sumiu. Então, você clica e clica dentro do quadrado. Já estava quase no meio, já o que era. E clica no quadrado 2 vezes, dentro do quadrado. Pega vários bloquinhos aqui, ó. Coloca outro aqui.
Quero que vocês escrevam aí, Ah, tá. certo? Vou botar o seu aqui, Karina. Karina está aqui, ó. Cada um vai... Esse aqui, você viu que eu abri um? Então, vocês podem abrir aí outro, né? Aqui foi eu que abri, então cada um pode abrir o seu, tá? Prof, o meu time está fechando. Não estou conseguindo ter acesso ao quadro. Não? Será que é a internet sua? Não sei, porque o da minha irmã, ela tá assistindo aqui do lado na aula dela e aí o Teams dela fechou também, não sei. Aqui tá normal, né? Vejam aí os demais se conseguem clicar aqui nessa parte, ó. Clica aqui, ó. Adicionar anotação. E aí vocês escrevem dentro do bloco de anotações o que significa para vocês arquitetura. Eu vou escrever a minha definição, tá? O meu já sumiu de novo. Segunda vez já. Não, você clica fora. Você clica fora. Quando terminar, você clica fora. Eu estava no meio, sumiu. Bom, tem gente já escrevendo aqui. Vamos lá. Pois é, o meu sumiu. Professor, o meu também sumiu. E vocês Eu devem vou estar abrir clicando... o quadro e Escrever, que eu clico fora do bloco de anotações e some o que eu escrevi. Você Aí digita, aí eu né? acabo de escrever. Quando eu acabo de escrever, para voltar para salvar, aí some o quadro. O meu também fica saindo. A sua... Mas aqui quem escreveu? Karina escreveu técnica. Fica dentro, Karina. Estou escrevendo. Espera aí. Vou fazer mais uma vez. E se sumiu, paro. Você clica dentro, digita, e depois você clica Eu fora. dei dois toques, e estava digitando e sumiu. Eu não cheguei a terminar. Você termina, quando terminar, você clica fora. Sim, ok. Clica duas vezes, e aí você escreve, tá? Vou botar aqui. Vou botar aqui. O que é arquitetura? Arquitetura, eu fiz tantas frases bacanas de manhã cedo, depois daquilo eu não coloquei mais. Aí já sumiu de novo. Desisto. O meu também. Eu estava dizendo que é uma maneira de representar graficamente com a arte, mas sumiu. Não, mas Ficou escreva então esse aqui, Deda, ó. Adicionar um texto aqui, ó. Aonde? Cadê? Na parte Ai, o meu superior. sumiu também. Eu já fiz 3 vezes. Oh, meu Deus. Eu já tava... Oh, meu Deus. Vou passar de novo. Peraí. Gente, aí.
Vocês têm que, no próprio bloco de anotações, vocês têm, na parte superior, editar texto, né? Se vocês quiserem editar. Essa parte aqui, ó, vocês clicam, editar o texto. Pronto, eu vou colocar aqui minha frase, vou colocar meu nome aqui, Karina. Bota para mim aí, vai, Kátia, que já que você sabe fazer, é Não, arte de não, mostrar não. graficamente juntando. Hã? Ah, não sou eu, não, você que tem que escrever. Tá sumindo. Já tá sumindo demais. Já me estressou. Para variar. Você deve estar nos pincéis. Você não clica em pincel nenhum, não. Você tem que escrever aqui em um desses dois, o bloco ou texto. Tem uma canetinha em cima que você bota editar texto. Exatamente. Tem uma canetinha em cima. Cliquei duas vezes. Eu cliquei 2 vezes. Aí apareceu o marcador de digitar e apareceu a tecla. Aí comecei a digitar. Aí, de repente, some. Sim, mas no própria caixinha tem escrito, quando você clica acima da caixa, tem uma canetinha. Clica na canetinha. Qualquer canetinha? Não. No próprio bloco que você tem, no bloco de anotações, quando você clica em cima, clica em cima da caixa. Clica na caixa. Duas vezes. Clica na caixa. Aparece a canetinha em cima. Clica nessa canetinha aí e edita seu texto. E o quê? E edita. Pronto. E agora, depois que eu digitei, o que é que eu faço, Catiane, para poder não sumir mais? Clica fora. Então, já foi. Ai, sumiu! Ah, não acredito. Deixa eu ver aqui. O seu tá aqui, tá normal. O meu também tá sumindo. Eu tinha que botar nome, né? Pode colocar a Karina. Karina já pegou o jeito. Eu botei meu nome aqui, mas sumiu. Já estava prontinho. Cliquei fora, sumiu. Eu não vi sua caixa. Eu não vi você fazendo caixa, Deda. Oxi. Claro a sua caixa não apareceu. Eu tô vendo as 3 aqui. A Karina, a minha e uma outra que eu coloquei. Vou mais uma vez. Clico, aparece a caneta. E aí eu começo a digitar. Sim, você clica na caneta e digita. Pronto. Aí, a caneta. você tá dando enter, né? Não dê enter, não. O Eu não enter dei some. enter, eu cliquei fora. Tudo bem. Nada não. É só para vocês entenderem, tá? Bom, Karina colocou aqui arquitetura é a área que utiliza técnicas para elaborar e melhorar espaços e criar ambientes diversos em vários segmentos. Ok. E eu coloquei aqui ficticiamente: arquitetura é ver com a alma o que muitos acham que é uma mera construção. Eu fui um pouco mais poética, né? Eu fui um lado mais técnico. Você foi bem... Exato. Eu fui mais poética. Exato, eu fui mais poética, perceberam? Catiane, eu já fiz. Agora eu faço o quê para poder fixar? Aí a maneira de representar graficamente juntando-se a arte e a beleza. Aí botei meu nome, quer dizer, o apelido. Agora eu faço o quê? Eu não vejo o seu aqui. Não é possível. Eu conseguiria ver o dele? Você tá vendo os dois? Já fiz 6 vezes 6. Ainda bem que é curtinho. Eu consigo ver o meu e o seu, Catiane. Não, é porque ele não tá sabendo fazer. Será que ele botou em outro planeta? Deixa eu ver aqui. Não. O máximo que a gente tem aqui, ele poderia ter colocado só nessa área. Vocês conseguem ver o meu? Sim, todos. Porque eu não tô vendo, eu só tô vendo 2 aqui. Não tem problema não. Vamos ver. Será que não está escondido? O de Deda não está atrás? Não está aqui, não. O meu está junto com o que fala assim: é a arte que organiza espaços ambientais e atividades humanas. Meu nome. Esse é o meu. Bruna Marques dos Santos. Está coladinho, juntinho. É mesmo? Embaixo de mais outro é a arte de realizar sonhos com técnica e função. Eu botei o meu aqui, é a maneira de representar graficamente juntando-se a arte e a beleza.
Não estou vendo aqui. Eu também não consigo ver, não. Só consigo ver Eu dois. clico fora para ver? Vou clicar fora. Se subir, já foi. Então, Deda, nós só estamos vendo 2 quadros, que é o de Karina. Vocês entraram normal, né? Entrei no amarelo. Não é isso mesmo? No amarelo que entra? Tudo bem. Isso. Não tem problema, não. Eu acho que não está aparecendo, não sei por Já quê, né? subiu, já foi. Não tem problema, Eu não. consigo fazer outro, peraí. E Karina faz outro aí, ó. Já apareceu outro aqui. E até eu mudo de Karina, ó. Foi? Apareceu o meu. Não. Tô apagado. Só apareceu de Karina. De vocês não está aparecendo. Como é que faz, Karina? Fica aí, Eu vá. não consigo acessar, então Tem problema, já não. tentei, Né? já tentei no computador, Bom, no é só para celular e nada. vocês entenderem, ó, essa atividade do quadro, é para vocês entenderem, né, que vocês, né, vocês podem fazer a escrita de vocês partindo de algum ponto. Então, a gente partiu aqui para a questão do tópico da arquitetura. Então, vocês têm aí o conhecimento que vocês têm previamente, vocês começam a externar isso. Então, veja assim, que a minha forma foi mais poética, a de Karina foi mais técnica, a de Deda foi qual, Deda? Você colocou? Deda está escrevendo. Qual foi o de Deda? Certo. Teve alguém que quer falar oralmente as suas ideias? Pronto. Ok? Então, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu sair aqui. Aí, agora, eu vou compartilhar com vocês a sequência da segunda atividade. Bom, a segunda atividade, vamos lá. Eu vou pedir para vocês aí pegarem um rascunho, um caderno, alguma coisa, e eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês escreverem para mim sobre essa imagem. Vocês conseguem ver a imagem? Sim, escrever qualquer coisa, escrever algo caixa de específico. O que vocês estão vendo aí? Vocês escrevam para mim rapidinho. Qualquer coisa que você tenha aí na sua mente, que possa te descrever essa imagem, né? No caso, para vocês. Vai escrever Uma aonde isso aí? frase, num caderno. Você pode pegar uma folha, né? Um caderno. Numa folha tá. sua, num caderno, né? Você vai olhar a imagem e vai escrever. Vou ficar No seu da celular vontade, eu tô também. dentro do carro. Na rua. Como é que você quer escrever se você tá sem papel, sem caneta, sem nada? Faz no celular, então. Dentro do carro na rua. Bom, vamos lá. 2 minutinhos. Você quer que escreva um texto, assim, um mini texto, uma coisa assim, O só que um você quiser. comentário? O que você quiser, coisa breve. Tá. Ok. Vocês falaram o quê? Sobre o que essa imagem está representando para vocês? Eu vou colocar a minha frase primeiro e aí vocês podem falar em sequência, tá? Eu coloquei aqui uma caneta preta com ponta fina. Não coloquei mais nada. O que vocês colocaram? Eu coloquei uma caixa com várias canetas pretas. Uma caixa com várias canetas pretas. Várias canetas ok? pretas. Outra Nossa, pessoa? Eu fui muito diferente. Como? As canetas pretas são muito utilizadas em provas de concurso público. Nossa, bem elaborada essa daí, hein? Fui longe. Tá vendo? Quem mais?
Ok. Eu botei. Oi? Eu botei que as canetas todas juntas representavam um grupo. Ótimo, você associou a caneta com o grupo, né? É muito interessante, você foi além, né, também. Então, percebam, gente, que... Aqui, Catiane. Sim, diga. Catiane, Sim. é aquela música, um estojo de caneta azul. Pronto, você enxergou a caneta preta em vez de caneta preta azul. Não, essa é preta. Sim, mas pela embalagem, né? Pela caixinha, a embalagem é azul, é. Entendi. Então, veja que cada um de vocês está falando do mesmo objeto, gente, da mesma imagem, com várias formas de escrita. Como é que a gente pode dizer que há uma escrita única? E qual é a mais certa? Não existe. Cada um reportou de uma forma a mesma coisa, o mesmo objeto, certo? Cada um da sua maneira, da sua forma. Vou passar para a segunda imagem. O que essa imagem representa para vocês? Qual a pergunta, professora? Você vai escrever rapidinho. Você quer que a gente escreva, né? Ou quer que fale não, eu quero que vocês escrevam primeiro. Certo. O que essa imagem representa para vocês? 2 minutinhos aí. Porque vocês têm que iniciar a escrita de vocês de alguma forma, né? Partindo do zero. Bom, o tempo acabou. Eu coloquei aqui a escrita através de desenhos. Outra pessoa? Uma escrita representa dos antepassados. A escrita representa os antepassados. Ok, muito bom. Outra pessoa? Representa uma parte da história, um tipo de escrita. Então, representa uma parte da história e um tipo de escrita. Outra pessoa? Eu coloquei representa um conjunto de símbolos antigos. Muito legal, né? Representa a questão dos símbolos antigos. Então, perceba que cada um de vocês está falando da mesma coisa, gente, só que escritas de maneira diferente. Vocês gostaram da escrita do colega? Comece a observar também, tá? Existem formas também diferentes de falar de uma mesma coisa. Eu coloquei que a escrita egípcia utilizava desenhos. Muito chique. Você está bem historiadora. Muito bem, Karina. Essa é a terceira imagem. 2 minutinhos para vocês. Ok. Tempo acabou. Eu coloquei, né, de acordo com essa imagem, o computador na resolução de problemas diários. Eu olho muito a questão de problemas aí. E vocês? O que é que vocês colocaram? Eu coloquei um mundo de possibilidades numa tela. Nossa, bem diferente, né, do meu? Eu coloquei o homem diante do século XXI. Muito legal. Ótimo também, gostei bastante. Eu só achei o problema, né, gente? Vocês estão achando as soluções aí. Quem mais? A vida vista pela internet. Legal, viu, Karina? Exatamente, é o nosso dia a dia, né? Só essa parte do dinheiro aqui que eu não estou recebendo.
Ah, estou brincando com você. Não é porque conta, a gente tem aí, ó, cartinha, viu? A gente recebe bastante. Mais alguém que quer falar? Alguém está se desestressando através do teclado. Você, né, Deda? Pô, isso aí o cara tá brincando, desestressando aí. Escrevendo um monte de boboseira aí. Né? Eu acho que ele está viajando na maionese. Pô, eu acho, não tô achando. Não tem o que fazer. Pode ser, então ele está com muita sobrecarga, né? Muita demanda de muitas coisas. Não sabe igual se a mim. sobe, não sabe se desce. Ok. Vamos lá, a quarta frase, a quarta imagem. Vocês vão fazer a quarta frase aí. 2 minutinhos. Ok. Isso aí tá bem fácil, né? Para mim. Vamos ver o que vocês colocaram. Eu coloquei falo o que penso. Pensei a mesma coisa. Eu Você também. colocou o quê? Faltando o vocabulário. Eu pensei a mesma coisa. Falo o que penso? Isso. Sério? Exatamente. Não Não acredito. aquele versículo lá da Bíblia lá. Só com a mistura, uma outra mistura. Então a gente está muito religiosa ou a gente está realmente pensando na mesma coisa. Só Deda que fez aí diferente. Qual foi a sua frase, Deda? Soltando o vocabulário. Soltando o vocabulário, o verbo, né? Exatamente. Então, assim, perceba que em algumas ocasiões vocês vão ter até mesmo a escrita parecida, né? Até o mesmo pensamento. Então, por exemplo, eu me deparo muito com essas questões, por exemplo, na escrita de projetos. Né? Por exemplo, a gente tem uma ideia de um projeto e quando depois que a gente vai pesquisar esse projeto, a gente já tem isso já. Alguém, em algum momento aí, já está escrevendo ou já escreveu sobre uma determinada temática. Entendeu? Então, assim, vocês percebam que pode ter, né, pensamentos iguais ao seu, como teve aqui nesse caso. Muitas vezes há um destoar, muitas vezes, de pensamentos, né, ou não. Bom, essa imagem aí, a gente já está finalizando essa parte. 2 minutinhos para vocês. É para fazer a mesma coisa? Tá 2 bom. minutinhos. Ok. Na verdade, eu coloquei uma frase, mas assim, não é aquela frase, talvez, que represente toda essa imagem. Vocês vão perceber aqui, ó, eu coloquei: o professor enxerga através dos livros. Então, no caso, falando da questão do olhar do professor, né? Eu olhei aí o óculos e falei, ó, me representa. Os livros também me representam. Então, o professor enxerga através dos livros. E vocês? O que vocês colocaram? Eu coloquei o colorido que os livros proporcionam à mente. Nossa, bem interessante. Parabéns. Outra pessoa? Eu coloquei. Eu pensei. Pode falar, Thelminha. Não, pode falar. Não, eu coloquei só uma coisa simples, a leitura para melhor escrita. Ok, já associou com a temática, né? Isso. Muito bem. Eu associei uma decoração aí.
Diga. Eu associei uma decoração. Uma decoração. Uma biblioteca ornamental, alguma coisa assim. Ótimo. Na questão do como é? Design de interiores, né? Você pode organizar aí um espaço, né? Talvez. Tá mais decorativo do que outra coisa aí. Entendi. Mais alguém? Eu enxerguei como a construção do conhecimento alternativo. O alternativo eu achei por conta dos lápis, do colorido, né? Da diversidade de cores. Ótimo. Então, eu percebo que você é aberta para essas questões, né? Ótimo. Então, a gente já começa a perceber, gente, na própria escrita, as percepções de vocês, né? Como vocês veem o mundo, tá? Se eu falo aqui com relação a essa palavra, temática, qual o conceito que vocês têm sobre temática? Agora vamos ver a questão de palavras. O que é uma temática para vocês? Temática pode ser caminho, outra pessoa. Temática para mim pode ser um tópico. Outra pessoa. Para mim, eu só vejo o caminho. Aí você vai por um caminho, um tema, uma direção. Um tema. Sim, mas temática já está dizendo, né? Não, tema. Eu falo assim, na questão de uma direção. Você tem uma direção. Pode ser direção, pode ser caminho, pode ser tópico. O que mais? Mais alguma coisa? Então, se a gente for perceber... Acho que já é um tema, né? Já é o tema, é o assunto, né? Então, a temática, né, é o assunto que vocês, na verdade, vão pesquisar, vão ler, vão retratar, né? Vocês têm que iniciar a escrita de vocês de alguma forma. Então, a temática é o princípio de tudo, né? Vocês escolherem um tópico a se falar, a pesquisar, a construir. Você não escreve, você não sai do zero, né, da sua escrita sem ter um tópico, sem ter um assunto. Você tem que ter alguma temática, tá? Só para vocês entenderem. Leitura. O que é leitura para vocês? Saber. Leitura é saber. Para mim, leitura... Conhecimento. Crescer. Crescer. Não escutei. Oi? Repete para mim novamente. Eu tinha dito que leitura é agregador, né? Agrega o conhecimento. Ok, agrega conhecimento. Então, perceba que há um leque de possibilidades aí de definições. Então, na hora que vocês forem escrever, vocês têm que entender que todo esse conhecimento parte inicialmente, né, não só do tópico, mas também da leitura. Vocês têm um conhecimento já anterior, vocês têm uma prévia desse assunto, que talvez vocês tenham vivenciado ou não. Por isso, por exemplo, que na hora que vocês vão escrever temáticas aí, até para o vestibular, se vocês talvez não tenham a experiência, né, de talvez assistir uma notícia, né, ler um jornal sobre aquela temática, ou nunca tenha tido experiência com aquilo, você não vai ter como reportar aquilo, você não vai ter como escrever sobre aquele assunto, entendeu? Então, por exemplo, se eu trago aqui a questão de energia eólica, né? Vocês sabem me dizer o que é uma energia eólica, por exemplo? Tem alguém aqui que sabe dizer ou tem alguém que não sabe? Um tipo de energia renovável. Ok. Tem alguém que não sabe do que é que se trata? Que tenha vontade de saber, de pesquisar? Na verdade, eu sei por alto, assim, mas eu tenho vontade de pesquisar, sim. Entendi. Então, se vocês perceberem, quando você tem a experiência, quando você tem a leitura, por exemplo, em determinado tópico, facilita a sua visão, você consegue enxergar o horizonte, né? Então, por isso que vocês, para escrever, precisam da leitura. Escrita.
que é que vocês entendem por escrita? Escrita seria... A palavra que vocês colocam. Pronto, eu vou colocar escrita como produção. Eu vou colocar produção. Vocês colocam o que vocês acharem que devem. Pressão. Pressão, pronto. Escrita para você tem que ser na pressão. Não, expressão. Ah, certo, expressão. Ótimo. Mas a pressão também ajuda, né? Muitas vezes para entregar trabalho. Na verdade, pressão... é o ponto de vista, né? Ponto de vista. Exato, a escrita é o ponto de vista. Não sei se vocês lembram daquela frase de Leonardo Boff, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, cada pessoa, ela vê os olhos que tem, né? Ela percebe o mundo de maneira diferenciada. Então, vejam que as imagens que eu passei para vocês, cada um de vocês teve uma visão diferente. Vocês têm experiências diferentes. Então, a escrita acabou sendo diferente. Seria o momento, talvez, da gente juntar todas as escritas, todos esses escritos nossos, e a gente organizar essa estrutura, certo? Mas é claro que a gente não vai poder agora fazer isso. Bom, conhecimento. O que é conhecimento para vocês? É o que você adquire, né? É o que adquire. Com leitura, com as coisas que você vê, as coisas que você vivencia. Então, é a vivência. Isso. Também. É o aprender. É isso? Isso. Exato. Então, a escrita de vocês, trazendo para a questão da escrita, o conhecimento, ele não é estático. Certo? Por mais que você tenha aí um domínio sobre determinada temática, você vai ter aí uma infinidade de possibilidades, de opções, para que esse conhecimento ele possa se ampliar, né? Você vai sempre ter aí um aperfeiçoamento desse conhecimento. Aquela percepção que você tenha, talvez seja a ponta do iceberg de muitas outras coisas que vocês não conhecem. Né? Então, aquela palavra, por exemplo, que eu falei de início, né? Que a gente começou com a arquitetura, vocês têm aí um leque de possibilidades, né, para falar sobre arquitetura. A gente resumiu ali em uma pequena frase, mas a arquitetura vocês trabalham aí muitas vezes durante todo o curso de vocês, aí dos 10 meses, e depois ainda continuam estudando a vida inteira muitas vezes, né? E aquele conhecimento ali nunca é o bastante. Sempre vão surgir coisas novas, e vocês vão adquirindo mais e mais conhecimento. Autocrítica. Bom, aí eu vou fazer uma pergunta diferente, né? Vocês acham que a autocrítica ela é importante para a questão da produção da escrita? Eu acho muito importante. Sim. Ou ela é um empecilho? Até certo ponto, eu acho que ela se torna um empecilho quando você começa a se machucar com a sua própria autocrítica e começa a se reter. Exatamente, exatamente. Então, o ser humano ele tem essa capacidade, né? Então, ele tem que, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de vivência real. Tem pouco tempo isso que aconteceu comigo, né? Uma experiência que eu posso estar passando para vocês. Eu fiz um projeto, vocês sabem que eu tenho muita habilidade com relação a isso. E o meu projeto estava tão delimitado na minha cabeça, eu conseguia visualizar, porque assim, eu tenho muita experiência, muito mais experiência do que, por exemplo, a questão do projeto em si. Porque o projeto de pesquisa, vocês sabem que a pessoa ainda vai experimentar, muitas vezes é um campo novo. Então, assim, nem tudo você detém daquele conhecimento. Mas, no meu caso, que eu tenho experiência de mais de 21 anos, a experiência, para mim, é tão presente que é como se tivesse o projeto já pronto na minha cabeça, entendeu? Então, eu tive uma disciplina que eu apresentei ao meu trabalho, isso na frente dos meus colegas todos, e a professora que não conhecia, na verdade, ela não detinha do conhecimento de tecnologia,
porque o meu trabalho também tem a ver com tecnologia, ela, né, juntamente com a outra professora, desmereceram o meu trabalho, né? Porque o trabalho estava muito, muito grande para ela. Então, ela não detinha aquele conhecimento. Inclusive, meus colegas, né, alguns deles fizeram uma crítica com relação ao meu trabalho, porque seguiram a sequência da professora. Eu fiquei muito chateada com esse trabalho, certo? E eu fiquei me perguntando por que meu trabalho foi apresentado dessa forma e que os colegas, em nenhum momento, me defenderam. E aí eu refleti, né? Eu percebi que quem tinha que refletir era eu, né? Os colegas, eles não tinham que saber de nada. Quem tem que saber do meu projeto sou eu. Então, o que eu fiz? Eu fiz da maneira que a professora queria. Ela queria de uma maneira mais resumida. Então, eu fui mais prática, porque na primeira apresentação, eu quis apresentar para ela todos os detalhes do meu projeto, né? Desde a execução, né? Desde a questão do planejamento à execução. E na segunda apresentação, eu fiz uma apresentação breve, como fosse uma pessoa que não soubesse nada sobre esse trabalho. E aí veio a surpresa, porque eu fiquei 2 semanas preparando o meu trabalho e eu tive o êxito esperado. As professoras bateram palma, se surpreenderam, os colegas, Ave Maria, ficaram todos calados, porque, como fosse assim, Catiane saiu das cinzas, a professora, né, X e Y, que são muito críticas, elas parabenizaram o trabalho da Catiane de uma maneira assim que ficou espetacular, né? Então veja que logo no início, né, eu fiz uma autocrítica e isso me frustrou, né? Isso me deixou muito decepcionado com a questão da minha própria escrita. Então o que a gente faz? A gente tem que rever, né? Então quando tiver um professor, quando tiver um colega que fale, né, de alguma forma uma palavra, talvez que você escreveu errado, ou que talvez o seu texto talvez precise melhorar, né? Você vai analisar até certo ponto, né? O que você precisa realmente melhorar, porque você se conhece muito mais do que os demais, tá? Então, a autocrítica ela é importante em um determinado momento, mas ela em excesso ela também atrapalha, né? Eu tenho certeza que vários outros colegas, se tivessem recebido a crítica que eu recebi, teriam desistido e não iriam fazer mais aquela atividade, entendeu? Então, só para vocês entenderem que a autocrítica é importante na questão da escrita e na reescrita de textos, né, de frases, né, porque você reflete sobre aquilo, né? Você não precisa estar certo. Na verdade, você está mais errado sempre do que certo. Você sempre vai precisar fazer ajustes, né? Eu, por exemplo, como professor de metodologia, eu sempre digo, olha, você precisa melhorar isso aqui, você precisa melhorar isso aqui. Aí tem gente, professora, eu vou estar sempre errado, vou ter sempre que fazer algum ajuste, sim. Né? Vai finalizar o semestre, eu vou dizer, está precisando fazer isso, está precisando daquilo. Né? Então, por isso que eu entendi a professora, né? Porque eu também sou assim com vocês. Né? Ok? Bom, e a questão da reescrita, ela se faz necessário, né? Então, esse ré aqui de refazer, né? De refazer a sua própria escrita, né? Você olha, você lê, você interpreta, certo? E você visualiza tudo isso. Bom, o nosso tempo já acabou, mas eu só vou passar para vocês algo rápido, tá? É só para vocês... não sei se vocês estão visualizando aqui. Vocês conseguem visualizar aqui? Deixa eu ver se eu chego Sim. mais perto. Certo. Vocês conseguem ver essa imagem? Sim. Sim. Essa imagem representa o que para vocês? Uma empresa? Bom, você acha que é uma empresa, outra pessoa. Várias coisas. Peraí. Na verdade, Eu quero que vocês olhem para a imagem, tá?
Eu quero que vocês aqui me digam quais seriam os possíveis títulos para essa imagem. Deixa eu voltar aqui, peraí, só um momento. Quais seriam os possíveis títulos para essa imagem? Existe um texto, certo? Um site que eu peguei, essa imagem. E essa imagem, ela representa exatamente o texto. Qual seria a representação dessa imagem para vocês? O que vocês conseguem ver aí? Na verdade, é uma casa mostrando toda a funcionalidade, né, da casa. Certo. Então, uma casa com várias funcionalidades. Vamos resumir mais esse título? Uma casa com muitas funcionalidades. Uma casa funcional. Uma casa funcional. Tem um outro título que vocês dariam sem ser casa funcional? Eu daria ideias dentro da casinha. Ainda está muito longo. Mais alguém? Casa sustentável. Casa sustentável. Outra. Casa criativa. Quase. Está bem pertinho. Casa criativa. Indústria de negócios. Aí ficou longe demais. Tem a ver com casa. Realmente, isso aqui é uma casa. É uma casa o quê? Vocês falaram casa sustentável. Casa integrativa. Quase. Casa inteligente. Perfeito. Eu ia falar isso. Uma casa inteligente. Né? O que a gente tem aqui? Geladeira, né? Tudo conectado aqui, basicamente, né? Eu vejo aqui, ó, a treca do play, televisão, tudo, né? Som. Então, assim, vocês perceberam no título que vocês deram muitos possíveis títulos. Na hora que vocês forem escrever também o título de trabalhos, vocês podem dar essas definições, tá? Aqui seria para vocês colocarem o título de vocês, tá? Se você tiver um ponto aqui para vocês escreverem, vocês iriam escrever. Eu ia compartilhar o link com vocês, para vocês me ajudarem a escrever. Então, temos aqui vários, não foi? Vocês colocaram aqui o quê? Casas inteligentes. Casa sustentável, casa integrativa, casa... Integrativa, né? Casa integrativa. Casa sustentável. Casa sustentável. Vocês botaram casa sustentável. Teve uns nomes aí umas frases bem longas, né? Então, você veja que a gente esquece, né? Então, por isso que vocês têm que registrar. A escrita é o registro do pensamento. Então, quando vocês deixam de escrever, vocês esquecem muitas vezes, porque aquela ideia que vocês tiveram de maneira inicial, né, você tem que escrever para registrar esse pensamento. Você veja que só fiquei aqui com esses dois, né? Os demais, as fases mais longas, eu acabei esquecendo. Então, acontece com todo mundo, tá? Aí eu pergunto, né? O que você viu na imagem? Né? Vocês tiveram conhecimento prévio. Então, por exemplo, Antônio, ele percebeu aqui não como casa, mas como o quê? Uma empresa. Não é isso? O Deda visualizou aqui como uma empresa. Acho que ele caiu. Certo. Então, só para vocês entenderem a visão dele, né, como fosse um empreendimento aqui. Talvez a casa seria muito grande, né? Então, seria talvez um empreendimento aqui para ele, não a casa, tá? Bom, eu vou mostrar para vocês qual é realmente o texto, né? Eu tirei esse texto aqui, ó, de casa inteligente. Aí você tem aqui o conceito, né? O que é uma casa inteligente, certo? Então, você veja, né, que muitas vezes a questão textual, ó, eles colocam até algumas palavras em destaque, uns subtítulos, né? Também. Certo? Eles colocam, por exemplo, a questão de topicalização. Vocês podem fazer isso na escrita de vocês também. Colocar primeiro, né, os tópicos aí maiores,
os centrais, depois os subtópicos, né? Podem até organizar por numeração, e vocês vão descrevendo, né, todo aquele pensamento com relação, né, por exemplo, aqui colocou, né, casa inteligente busca a economia da energia, como diversos sensores espalhados pela casa são mais confortáveis do que a sensação humana, né? Utiliza-se exatamente a energia necessária para aquecer ou esfriar a casa. E aí eles vão colocando aqui, né? Permite o controle da distância, aumenta a nossa segurança, né? Então, a imagem, ela representa muita coisa também, né? A imagem, as palavras, os significados, né, de palavras isoladas também, né? Então, para vocês entenderem, né, que a escrita, ela parte realmente desse início, né, desse ponto inicial do zero, para que vocês comecem realmente a escrever, tá? Não é algo assim, gente, que vocês têm que se punir, é algo que vocês têm que pensar, né, que vocês devem começar a pontuar isso, qualquer que seja a sua temática, o seu assunto, né? Eu tenho alguns alunos aí que estão fazendo alguns projetos, então eu pergunto, né, o que você quer falar? Qual é o problema que você quer falar, né? Com relação ao que você quer falar. Então, esses alunos, eles pesquisam a temática, eles começam a escrever, eles fazem reflexões. Então, é interessante vocês trocarem ideias com outras pessoas, trocarem a leitura mesmo, né, de materiais, para que vocês possam ir se aperfeiçoando, porque não existe uma escrita definitiva. É basicamente isso que eu tenho a apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa, e até o próximo curso. Alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês têm esse momento agora. Adorei o curso. Não, adorei o curso. Eita! Também gostei. Se fosse combinado, não dava certo. Então, vocês pensaram a mesma coisa. Se fosse escrever, seria a mesma coisa. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. É uma pena, assim, muitos, né, dos colegas de vocês precisarem, né, desses esclarecimentos, infelizmente preferem não participar das atividades da faculdade, muitas vezes, né? E aí é bem, de certa forma, assim, seria uma forma de ajudar, né? Muitos de vocês. Tá bom? Bem legal, bem legal. Gostei demais, viu? Obrigada, professora. Muito obrigada também. Bom, então, Obrigada. Aproveita, eu vou até passar para vocês no próprio canal, que eu tenho um canal que eu falo algumas coisas também, não só, né, da questão da escrita, do português, o inglês também eu trabalho, certo? Aí eu vou pedir para vocês conferirem, porque tem esse resuminho dessa apresentação, né, de slides do Howard Becker, e aí vocês podem conferir também lá. Certo? Certo. Deixa eu só passar para vocês aqui o link, eu já tinha deixado reservado, mas muitas vezes a internet aqui, ela tem uma certa dificuldade. Eu acho que basicamente hoje, né? Hoje a gente teve um pouco de dificuldade com relação à internet. Mas eu olhando assim, eu fiz o tempo mudando, eu fiz, ai meu Deus do céu, era só o que me faltava, a internet vai cair. Porque hoje fechou, né, o tempo todo. Então, para você, mas deu tudo certo, né? Graças a Deus. Aprender. E eu espero também que os demais professores tenham conseguido, né? Eu vou passar um link de uma aqui, acho que eu não sei se eu passei aqui. Escrita de textos, tá? Tá. Deixa eu ver se é isso. É no mesmo canal que eu passei para vocês, aquele outro. Deixa eu ver aqui. Acho que é esse daqui. É porque existem muitos links que vocês podem... Vocês entram nesse e aí vocês procuram lá o último que eu passei sobre a questão da escrita. Eu vou deixar aqui no chat, vocês copiam aí. Tá, certo.
Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse aqui é um dos vídeos. Esse aí é como fazer vídeos, tá? Mas vocês têm o da escrita também, é porque eu não consegui encontrar ele agora aqui. Acho que foi o último, viu? Mas a imagem é bem parecida, tá? É só vocês entrarem no canal e aí tem alguns materiais também ajudando, né? Alguns alunos sobre tecnologia, sobre português, sobre a escrita e inglês também, né? Que o foco também a gente tem, viu? E aí, espero vocês, então, no próximo curso. Um beijão. Beijo. Fica com Deus aí. Tchau. Tchau.